Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar de um assunto que vocês têm pedido muito: os alimentos probióticos. Roda a vinheta. Bom, falando um pouquinho sobre os probióticos, o que eles são? São bactérias boas. Então, no nosso organismo a gente tem, principalmente no intestino, bactérias boas e bactérias ruins. E a gente precisa desse equilíbrio. A gente tem mais bactérias no intestino do que células no corpo. Pra você entender como é a nossa, antigamente se falava flora intestinal, mas como é a nossa microbiota. Então, a gente vai ter bactérias boas, bactérias ruins e ter essas bactérias boas. E aí você tem diversas famílias, vamos dizer assim, dessas bactérias, é importante para a nossa saúde. Lembrando que o nosso intestino, muitas vezes conhecido como o segundo cérebro, ele é muito importante na defesa do nosso organismo e ele desempenha inúmeras funções. Então, a gente já sabe que os probióticos são as boas bactérias. Muito bem. Agora, do que se alimentam esses alimentos probióticos? Eles se alimentam de alimentos pré-bióticos. E onde que a gente encontra isso? Principalmente em alimentos com fibras, Então, frutas, legumes, verduras, cereais integrais. Tudo isso é muito bom porque você está fornecendo para as bactérias boas, para os probióticos, essa alimentação para que você favoreça essa sua microbiota, a ter um bom equilíbrio, um bom balanço das bactérias boas e ruins. Dentre os alimentos probióticos, a gente sempre cita um muito comum que é o iogurte, normalmente o alimento fermentado, o leite fermentado, aquele Yakult, super conhecido, que tem os lactobacilos vivos. Quem é da minha geração sabe bem o que eu estou falando. Lactobacilos, dentro de lactobacilos você tem várias outras, vamos dizer assim, dentro dessa família você tem vários primos ali dentro do lactobacilos, mas você tem uma infinidade de tipos diferentes desses probióticos. O ideal, no mundo ideal, a gente faria um exame, existe um exame que você coleta um pouquinho das fezes para você entender qual é a sua microbiota original de fábrica, Então a gente forma essa microbiota quando a gente é muito novo, E aí é meio que quase que uma impressão digital da gente. Só que você pode suplementar, Você pode colocar aquelas que estão faltando, enfim, e você consegue ter aí um equilíbrio maior. Muito ainda tem que se pesquisar nessa área, muito. E aí, como a gente já sabe dos benefícios do probiótico, surgem ali muita coisa sem comprovação, Então você vê hoje em cima de sintomas, então a pessoa tem enxaqueca, enxaqueca, então a pessoa não tem tal probiótico, como se o exclusivo problema da enxaqueca fosse a falta de uma determinada cepa ali de bactérias, e quando não é verdade. Então, o que a gente precisa pensar? Que obviamente faz bem para a nossa saúde, é legal. Agora, qual que eu vou tomar? Será que eu estou suplementando uma que eu já tenho? Não sei. Então, procurar um nutricionista, tentar entender, saber que ainda existe muita especulação em cima dessa área, a gente não entende direito. Por isso que eu falo, normalmente você tem esse teste e você sabe como é a sua microbiota, o que falta, o que não falta. Na teoria, se você suplementar as que faltam, faz sentido, sabendo que se você para essa suplementação, a tendência é voltar ao de fábrica, original de fábrica. Então a gente precisa tomar muito cuidado em relação aos probióticos, Fazer mal? Não acredito que vá fazer mal. Agora, pode ser que também não tenha nenhum efeito, porque você está suplementando uma coisa que às vezes você já tem. E aí você tem inúmeros comprimidinhos, pozinhos, que você tem uma quantidade boa de probióticos. E tem também alguns naturais, como o kefir, que é o mais conhecido deles. O kefir ele é rico nessa variedade em cima do lactobacilos. Então, assim, recomendação minha: consuma esses alimentos fermentados, Então, eu fui para a Coreia e lá eles têm o hábito de comer os legumes fermentados. Você tem o leite que é fermentado, então o iogurte, esse leitinho fermentado. Você também pode fazer essa suplementação, mas aí eu aconselho você
a procurar um nutricionista, e um nutricionista que entenda do assunto, que seja sério, porque é o que eu falei, ainda não tem uma certeza do que a gente vai fazer com isso, com essas informações. Muito se tem pesquisado em cima dos probióticos, muito tem se pesquisado em relação aos probióticos, então vale a pena uma boa orientação antes de você decidir o que você vai tomar, o quanto você vai tomar. Hoje a gente falou de um assunto de alimentação que é um pouco mais difícil, porque é muito recente, ainda existem várias linhas e não existe uma certeza absoluta em relação à suplementação dos probióticos. A gente sabe que sim, as bactérias boas, elas são importantes para o nosso corpo. Consumir alimentos prebióticos, ou seja, ricos em fibras, frutas, legumes, verduras, cereais integrais, tudo isso ajuda também a manter esse bom equilíbrio do intestino. Agora, para ter mais vídeos, para conseguir assuntos que sejam do seu interesse, você já sabe, toda segunda e quinta a gente tem um vídeo aqui no canal Mais Sua Tala. Então se inscreva, deixe nos comentários o que você quer assistir aqui e fique ligado.